Olá, tudo bem com vocês? Aqui, professor Hércules, dando continuidade à resolução do Enem 2024. E nesse vídeo, eu trouxe uma questão interessante, que é uma questão que envolvia máximo de função do segundo grau. Ela é aquela do fazendeiro que queria construir um galinheiro. Lembra essa questão? Então, como de costume, eu vou compartilhar com vocês. Vem comigo. Ó, tá aqui do ladinho. Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva. E se puder deixar um like para mim aí do vídeo, eu agradeço. E qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer observação que você queira escrever, fique à vontade, coloca aí no comentário que a gente responde na medida do possível. Então vamos lá? Ó, claro que é o Enem 2024, segundo dia, a prova amarela. Na prova amarela apareceu como questão 177. Na prova azul, 146, na prova cinza, 163 e na prova verde, 143. Localizou a questão aí? Então, vamos lá. Olha o que ele fala para você, ó. Um fazendeiro pretende construir um galinheiro ocupando uma região plana de formato retangular, com lados de comprimento L, metro, e C, metro. Os lados serão cercados por telas de tipos diferentes. Nos lados de comprimento L metro, será utilizada uma tela cujo metro linear custa R$ 20, enquanto nos outros dois lados, uma que custa R$ 15. O fazendeiro quer gastar no máximo R$ 6.000 na compra de toda a tela necessária para o galinheiro e deseja que o galinheiro tenha a maior área possível. Qual será a medida em metro do maior lado do galinheiro? Olha lá, um enunciado bonitinho, explicado, tranquilo. E vamos passar isso aí do tal do português para o matematiquês, que essa acho que é a maior dificuldade de todos, né? Então vamos lá. Primeira coisa, melhor forma de fazer isso ilustra a situação. Então, um galinheiro retangular, de lados L e C. Professor, não teria que ser contrário? L é largura, C é comprimento? Isso não vai ser nenhum impeditivo para a resolução da questão, certo? Agora, vamos voltar para o texto e vamos puxar as partes importantes do texto. Então, vamos lá. Nos lados de comprimento L metro, será utilizada uma tela cujo metro linear custa R$ 20. Então, se é R$ 20 o metro linear, e eu estou cobrindo um lado, um não, são dois lados, porque é o retângulo, né? De cima e de baixo. Então, dois lados de L metros a R$ 20 o metro quadrado, tá lá, ó, R$ 20 o metro quadrado, dois lados de lado dois lados de comprimento L, você vai ter o quê? L mais L, os dois lados, multiplicado por 20. Esse é o custo que vai me dar a parte da, da cerca aí do lado L, os dois lados L. Enquanto nos outros dois lados, uma que custa R$ 15. Então, eu tenho R$ 15 para o comprimento C, né, para largura C, ou para o comprimento C. E também, retângulo, você tem um C desse lado, um C do outro. Então, o que você vai cobrir são dois lados C a R$ 15 cada um. E o fazendeiro quer gastar no máximo quanto? R$ 6.000. Então vamos colocar isso ao custo máximo, R$ 6.000. E eu vou colocar o custo máximo porque ele quer a área máxima. Então a área máxima nós vamos ter que admitir que ele vai gastar todo o valor, né, máximo que ele está pretendendo gastar. Ok? E agora, aqui temos uma coisa interessante. Se eu olhar a equaçãozinha que está aqui, ó, L mais L, 2L, vezes 20.
40L. C mais C, 2C, vezes 15, 30C. 40L mais 30C igual a 6.000. Isso está representando matematicamente o custo para o fazendeiro para fazer o seu galinheiro. Nessa equação, você poderia dividir ela inteirinha por quanto? Isso, por 10. Então, o 40 vira 4, o 30 vira 3 e o 6.000 vira 600, que não muda absolutamente nada o teu enunciado. Só que aqui vai me permitir ter uma relação entre quem? Entre L e C. Porque nós estamos buscando o quê? Uma área máxima. Como é que você calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, eu consigo aqui, em vez de deixar em função de duas incógnitas o valor de L e de C, eu transformo um em função do outro e passa a ter uma incógnita só. Então, eu escolhi isolar o L, tá? Então, você vai ter o quê, ó? 4L, 600 menos 3C. Professor, se eu quisesse escolher o C, isolaria o C da mesma forma, daria uma outra função, claro, mas aí você vai ter o C. Aqui eu vou ter para falar a verdade, ao contrário, aqui eu vou ter o C, porque eu deixei o L em função de C, certo? E se você fizer o contrário, você vai ter o L. E o 4 que está multiplicando, você passa o quê? Passa dividindo. Quem é o L? 600 menos 3C dividido por 4. Agora, o que eu estou buscando? Eu estou buscando uma área máxima. E eu repito, a área de um retângulo, base, vezes altura, e eu tenho a base L em função da altura C. Então, eu simplesmente vou tirar o L e vou colocar o que ele representa aqui, ó. 600 menos 3C sobre 4 está no lugar do L. E aqui vai uma coisa interessante. Nós estamos pedindo o lado, né, o maior lado desse retângulo para que esse galinheiro tenha a área máxima. Então, o que eu quero é o x do vértice, é uma função do segundo grau. Só que não fique preso à formulinha, que o tal do x do vértice, lembra da formulinha qual é? Isso, menos b sobre 2a. Só que nesse caso, você tem uma forma mais fácil. Por quê? Você tem a função do segundo grau fatorada. Você consegue visualizar aqui quem seriam as duas raízes dessa função? Raiz de uma função é o valor de c, ou de x, né? Nesse caso é o c, para o qual a função vale zero. E se eu tenho um produto, uma multiplicação aqui, ó, para que o produto esteja zero, um dos fatores tem que ser o quê? Zero. Então, ou 600 menos 3c sobre 4 vale zero, que vai dar o valor da primeira raiz, que é 200, né? Olha lá, 3 vezes 200, 600. 600 menos 600 dá zero, por 4 dá zero. Ou a segunda raiz como sendo o segundo fator que está aqui, que é o próprio zero. E agora tem uma coisa interessante. Se eu abrisse isso, apareceria o menos 3c multiplicado por c. O termo de segundo grau dessa função seria menos 3c quadrado. O coeficiente do termo quadrado é negativo e, portanto, é uma parábola com a boca para baixo. E eu tenho as raízes, que é o 0 e o 200. Então, o desenho para essa função seria o quê? Ó? Dá uma olhadinha lá, ó. Uma parábola com a boca para baixo. As raízes são quem? 0 e 200. E eu estou procurando o quê? A área máxima. Então, eu quero o quê? Eu quero qual é o x do vértice, no caso c do vértice, para o qual a função seja o seu maior valor. E até na visualização aqui da parábola, quem é o valor que vai te dar, qual é o x que vai te dar o maior valor para a função? É o cara que está exatamente entre as duas raízes, é a média entre as duas raízes. Qual que é a média entre 0 e 200? É exatamente o 100. No 100, você tem lá a sua área máxima.
Ok? Cuidado que você achou o C. Vamos achar o L para ver qual dos dois é o maior lado. Então, para achar o L, basta fazer o que agora? Jogo C, olha lá, ó, que é 100 metros. Eu tenho a expressão L em função de C. Eu tenho o valor de C. É só substituir. Então, o L vai ser quanto? Ó? 600 menos 3 vezes C, que é o 100. Aqui não é 3.100 não. Ó. É 3 vezes 100, certo? Então, 3 vezes 100, 300. 600 menos 300 dá 300. 300 dividido por 4, simplificando essa fração, seria 150 por 2. 150 por 2 dá quanto? Exatamente, 75 metros. Então, o L é 75, o C é 100. Professor, tua figura está errada. O C está como o menor lado no retângulo. Só tem um detalhe: a gente sabia disso no começo? Não. Você precisa modificar um desenho desse, no caso de uma questão escrita? Também não. Porque ela está num contexto perfeito, a única coisa que você percebeu é que o C é maior e não vai modificar nada a situação, tá? Claro que o retângulo correto, se você quiser arrumar, seria o quê? Ele maior na vertical, certo? Para não mudar o lugar do C. Mas o fato é, qual é a pergunta do exercício? Qual será a medida em metro do maior lado do galinheiro? O maior lado do galinheiro é quanto? É o que a gente achou para C, 100 metros, o que corresponde à sua alternativa B para a questão 177 da sua prova amarela Enem 2024, primeira aplicação. Essa um pouquinho mais de teoria. Como é que foi essa? Tranquila? Deu para lembrar bonitinho? Então, põe um comentário aqui embaixo. Se você puder deixar um like aí pra gente, obrigado. E se quiser compartilhar o vídeo com os amigos, fique à vontade, pode compartilhar. E agradeço novamente a atenção de vocês, muito obrigado e aguarde os próximos vídeos. Beijo para todos, tchau, tchau.